Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui, eu tô gravando de noite. Hoje é domingo 29 de março, mais ou menos. O domingo antes do domingo de Páscoa, domingo de Ramos, né? Eu tô gravando aqui porque eu meio que tava assim pensando, gravo ou não gravo, falo ou não falo, né? E eu decidi fazer a gravação. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, tudo maravilhoso. Tudo mágico, tudo super bem. Tive uma semana corrida pra caramba, muita coisa que eu fiz essa semana. Vou iniciar outra daqui a pouco, né? Tô falando aqui da casa do meu pai de novo, olhando correria aqui com cachorro, menina amanhã de manhã, um monte de coisa, enfim. Finalizando o mês de abril e esperando entrar o mês, aliás, finalizando o mês de março, começando o mês de abril, né? Esse episódio aqui é mais pro meio do mês de abril também, né? Eu tô tentando colocar de novo aquele gap. Coloquei o gap não, aquele buffer, né? Tantos termos em inglês que a gente se confunde. Tô tentando colocar aquele estoque, né, de episódios, né, aumentar a distância entre o dia que eu gravo e o dia que eu publico o episódio, né? Beleza. Então hoje tá um silêncio bom e tudo, mas tem um assunto que eu quero falar com vocês, que é a respeito de tesouros, né? Mas primeiro eu vou falar de outras coisas aqui. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Tô vendo que a gente passou de 100 seguidores, tem agora 106 seguidores, né? Obrigado demais, mesmo, de verdade. Quando puderem, comentem os episódios, tá? Dá um like, compartilha, interage mesmo, que me ajuda pra caramba. Impulsiona o conteúdo, sabe? Porque o algoritmo fé das unhas, se vocês do público não repercutirem, não comentarem, não citarem nem nada, o algoritmo fica não existe. Ou então ele vai ficar me pedindo para botar dinheiro para impulsionar, e eu não tenho esse dinheiro, né? Então não vai acontecer desse jeito. Então assim, me ajuda aí com isso, para a gente poder ampliar a base de apoiadores, seguidores, ouvintes mesmo do podcast, tá certo? E compartilha nos seus grupos aí também, troca ideia com a galera, vai falando. E esse episódio de hoje, por exemplo, é um episódio que é interessante para basicamente todo mundo que já jogou RPG de fantasia medieval, tá? E vocês vão ver que é massa, muito bom mesmo. Isso aqui foi uma ideia que eu tive, que se bobear é a melhor ideia dentro do cenário. E ela é tão boa que, assim, tipo, vocês vão prestar atenção porque vocês estão ouvindo esse episódio, que a galera que pegar isso para poder ler no livro de regras não vai nem pensar a respeito. Mas tem umas coisas que elas são boas exatamente por isso, porque elas não aparecem. Você tá entendendo? Elas fazem a mágica delas e é como se elas sequer existissem, né? Ninguém percebe que elas estão ali. Pois é. Mas antes, assim, queria agradecer mesmo, tá? Vocês que estão aí ouvindo, acompanhando, comentando, mandando mensagem, compartilhando de tudo. Obrigado mesmo, obrigado de verdade. Esse episódio episódio 73, que na verdade é o 74, não é isso? Ou ele é o 72, que é o 73? Não sei, eu tô me embolando nos números, mas eu tenho quase certeza que ele é o episódio 73, né? O que, se eu não me engano, se você ouvir um por mês, dá um total de 6 anos o episódio 72. Esse aqui seria o primeiro episódio do 7º ano, vamos chamar assim, se você ouvisse um por semana, né? Na sequência, você levaria aí esse tempo. Acho que é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, né? Ou então eu tô boiando, não sei. Tô pirando cabeção aqui, tô errando minhas contas. Não sei. Não, é um por mês, não um por semana, um por mês. Se você ouvir um por mês, inteira 72 meses com 7 anos. É isso mesmo? Ai, não sei, acho que é. 6 anos, 6 anos, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 com 7. Se você ouvir um por mês, esse aqui é o primeiro episódio que você vai escutar no início do 7º ano de acompanhamento dos episódios, né? Então, tô feliz. Esse é o episódio 73, que na verdade é o 74, né? Então vamos lá.
A gente conhece, todo mundo conhece, os RPG de fantasia medieval, o dinheiro é moeda de ouro, prata, cobre, bronze, platina, argila e sei lá mais o que. E nunca, vamos dizer, nunca muda muito, né? A moeda de ouro vale mais que a de prata, que vale mais que a de cobre, bronze, latão. E a moeda de platina é a moeda... como é que fala? É a moeda mais cara que a de ouro e, na verdade, é um tesouro muito raro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é. A moeda tem um peso padrão, né? E isso aí pra mim já é uma safadeza, vamos dizer assim, porque se vocês olharem as densidades dos materiais, comparar a densidade do cobre com a densidade do ouro ou com a densidade da prata, né, e das ligas também de latão e bronze, vocês vão ficar assim admirados, sabe? Não dá, simplesmente não dá para dizer que as moedas têm o mesmo peso, né? Ah, mas é uma simplificação. Beleza, eu sei que é uma simplificação. Essa parte aí eu entendo. Essa parte eu não vou dizer que eu concorde. Na verdade, eu já estou dizendo que eu não concordo, né? Mas eu entendo que é uma simplificação. Só que é o seguinte: quando você tem uma mecânica muito central ao jogo, não é lá muito sábio você simplificar ou super simplificar essa mecânica. E, por exemplo, tesouro é uma mecânica atrelada nos sistemas derivados ou não do D20, né? De premiação. Não só o XP por ouro, mas, por exemplo, entrou na masmorra, no castelo, nos ermos, não sei o que, enfrentou criatura, ou encontrou covil, ou PPP, popopó. Daí a pouco você vai receber o quê? Tesouros. E os tesouros são tabelados. E as tabelas, como é que fala? Estão geralmente discretizando o quê? Quantas moedas o seu personagem ganhou. Geralmente é isso que as tabelas mostram. Então, assim, você virar e dizer que todas as moedas têm o mesmo peso, quando de repente elas não dão o mesmo XP, né? E não valem nem perto o mesmo tanto e estão presentes o tempo todo, é uma parada meio de simplificar um negócio que é razoavelmente relevante dentro do jogo, né? Então, talvez seja uma simplificação assim excessiva num ponto chave, né? Beleza. Como que eu pensei isso? Vamos lá. Nos jogos tradicionais, a riqueza mineral, vamos chamar assim, metálica, né? A riqueza minero-metalúrgica, talvez seja um nome muito técnico, muito técnico. A riqueza baseada em metais, ela é universal. Ela é tida... Tem muita coisa que a gente universaliza, né? Que não é primeiro que não é aderente, vamos dizer assim, né? O mundo medieval não era essa loucura de ouro, prata, cobre, tudo pra lá e pra cá. Aí as pessoas vão falar, mas Clisson, o jogo não é pra ser realista. Eu concordo, não é pra ser realista. Mas a gente empresta muita coisa, né? A gente toma emprestado muita coisa do mundo real, né? É uma fantasia medieval, meio assim, meio assado, tudo bem. Tem umas coisas que não tem jeito, tem umas coisas que a gente não tem como manter, né? Tem umas coisas que é até saudável a gente adaptar. Então aí, né, a gente que está sempre procurando organizar o negócio, a gente quer fazer o trem caber no melhor formato possível, né? Então, o que eu pensei? Não dá para fazer uma coisa assim, porque, por exemplo, tem coisas que não dá para você querer que seja, né? Igual era no mundo medieval. Até porque, nossa, perseguição religiosa, nós vamos colocar isso no jogo? Complicado,
né? O lugar da mulher na sociedade, nós vamos colocar isso no jogo? Extremamente complicado. Questão de mercado de escravos, escravização de povos, aniquilação de povos, tudo, tem muita coisa, né? A peste negra, né? Não dá, cara. Tem coisa que você vai pegar ali do ano 500 ao 1500, arredondando a Idade Média, né? Você vê que não tem condição. Não tem condição de ser. E não tinha stand de ouro e prata na Europa. Não tinha. Por isso que quando a Espanha, os portugueses e espanhóis invadem as Américas, eles saqueiam mesmo os tesouros metálicos. Porque isso é que fez com que a Espanha e Portugal conseguissem navegar literalmente o mundo atrás de determinadas coisas, né? Então, assim, tem muitas coisas do mundo medieval que é bom a gente nem querer adaptar, nem querer que seja pertinente ao jogo. Todo mundo era analfabeto na Idade Média. As pessoas não tinham duas trocas de roupa. Era um negócio de doido, assim. Hábitos de higiene você esquece. Europeu não toma banho, cara. Não tem, sabe? Então, assim, não dá. Não dá mesmo, sabe? Vai ser uma parada torpe, né? O mundo medieval é um mundo torpe. É um mundo, assim, nefasto. Não é para poder ser, né? Mas tem umas coisas que, para o interesse do jogo, seriam super interessantes. Então, por exemplo, a gente quer fazer um mundo baseado em ouro e prata. Ok, sem problemas, a gente faz um mundo baseado em ouro e prata. Porém, a gente não vai fazer esse mundo baseado na presença de ouro e prata, apenas na noção de que existe ouro e prata. Então, por exemplo, quando a gente tem um desenvolvimento econômico pujante, você começa a ter problemas do volume das moedas que você precisa correr para lá e para cá. Mas eu não vou falar disso agora não. Primeiro eu vou falar, vamos voltar um pouco antes na conversa. Então beleza, então eu tenho moeda de cobre, moeda de prata, moeda de ouro, platina, esses trem tudo, né? Ok, tudo bem. Cada uma tem que ter um peso, cara. Não faz sentido o cobre ser um metal de densidade 5, o ouro ser um metal de densidade 20 e a moeda de cobre pesar a mesma coisa que a moeda de ouro. E ser do mesmo tamanho, inclusive, né? Então, tem que ter umas diferenças aí, né? E isso dá pra fazer. Outra coisa é que, como eu estava dizendo, o ouro e o cobre e a prata, assim, da maneira como a gente sempre jogou, o que é? O ouro, o cobre e a prata são universalmente aceitos dentro desse padrão. Pro elfo, né, pro caetir, pro orim, pro érata, pro humano, pro kobold, pro goblin, a moeda que vale mais é a de ouro, a moeda que vale intermediária é a de prata e a moeda menos valiosa de todas é a de bronze ou cobre, né? Só que isso não faz sentido. E por que isso? Porque sim, porque facilita. Pois é, mas o que impede, por exemplo, de os orins, os anões, né, quererem que a moeda de prata valha mais que a moeda de ouro? Não é que o ouro não tenha valor, veja bem, não é que o ouro não tenha valor, mas a moeda de ouro para o comércio. Porque a função das moedas é basicamente facilitar, dinamizar as trocas comerciais. É isso, né? Não é outra coisa, né? Então, o que rola? O que impede, né? Ou por que não acontece de um determinado povo preferir a prata ao ouro? Por quê? Porque a prata para ele é mais prático. Pensa um kobold. Aí, por exemplo, no meu cenário, eu vou falar umas coisas que ajudam a entender o negócio. No meu cenário, não tem só ferreiro, anão, élfico e humano. Todos os povos têm seus ferreiros, todos os povos têm seus curtidores de couro, seus fabricantes de armas e armaduras, escudos, roupas, vestimentas e tal. E os kobolds, por exemplo, eles utilizam armaduras de cobre, ou de latão, ou de bronze. Por quê? Porque são ligas mais leves, ligas mais maleáveis. O tom, a cor desses metais, inclusive, lembra o tom das escamas dos kobolds ou do pelo dos kobolds, que são os cachorrinhos, né? O kobold pode ser meio que mais um lagarto ou mais um cachorro, vamos dizer assim, né? A semelhança dele. Ou o meio dos dois.
né? E tudo. Então, assim, o que que você tem? Você tem que, para os kobolds, as moedas de cobre e de bronze e latão têm muito mais uso. São muito mais interessantes que as moedas de prata. São muito mais interessantes que as moedas de ouro. Então, para que que eles vão querer guardar moeda de ouro e de prata? Não, isso para eles tem muito menos valor. É um metal muito mais pesado, é um metal muito mais chamativo, tem um brilho muito mais intenso. Isso nos subterrâneos, nas cavernas, é um problema. O cobre, quando ele oxida, ele esverdeia. Ele fica parecendo alguma coisa mais natural mesmo. Então já ajuda ali naquela coisa de se imiscuir, né, no meio, em volta, no ambiente. Então, para goblins e kobolds e taslóis, por exemplo, só para citar 3 exemplos, o cobre é o metal mais precioso. Não interessa que ele é o mais abundante, o que interessa é que ele é o mais útil e é o que circula com mais facilidade. E se vocês pensarem bem, na superfície nas cidades, se vocês pensarem na prática, uma vez que os metais servem apenas para facilitar as trocas, porque ninguém come essas moedas, né? Você não come 10 moedas de cobre, você entrega para alguém 10 moedas de cobre para a pessoa te dar 10 quilos de um mantimento, por exemplo. 10 quilos de feijão, sei lá, alguma coisa assim, entende? Ou 100 quilos, né? Então a moeda de cobre serve para quê? Dinamizar trocas, especialmente trocas em pequena escala. Porque, vamos lá, o que eu pensei? O salário mínimo dentro de um jogo de RPG são 90 moedas de cobre por mês. De onde que eu tirei 90 moedas de cobre por mês? Eu pensei assim, 30 dias no mês, para arredondar, 3 refeições no dia, cada uma por uma moeda de cobre. Um café da manhã, um almoço e um jantar. Isso é o mínimo, entendeu? Então, num mês, um personagem qualquer, ele necessita de 30 moedas de cobre para... 30 não. 90 moedas de cobre para sobreviver. 30 para comer de manhã, 30 para comer de tarde, 30 para comer de noite. Ele ainda não pagou nada para poder ficar em algum lugar, ter uma moradia, ter um não sei o quê, mas tudo isso vai se encaixando, tá? 90 moedas de cobre em um mês não dá uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro são 100 moedas de cobre, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que o pequeno mercado do dia a dia é contado em moedas de cobre. Então, para poder sobreviver, para fazer a feira, para poder fazer as coisas mínimas, normais, mundanas, o que se faz é contar moedas de cobre. Agora pensa só, um taverneiro. Um taverneiro serve, sei lá, 10 refeições de manhã por dia, 10 de tarde, 10 de noite. São 30 moedas de cobre por dia. São 900 moedas de cobre no mês. Pensa isso. Eu não estou nem falando da estalagem, das coisas, nem nada. 900 moedas de cobre por mês. Você já pensou a vagareza na hora de contar essas moedas? Você já pensou, por exemplo, num cenário que é autenticamente medieval e quem manda lá é o suzerano, é o nobre que é dono daquelas terras e é dono inclusive daquele comércio? Como que esse taverneiro vai compatibilizar essa arrecadação com o cara que é dono da parada? Como que ele vai prestar contas? Ele vai contar 900 moedas de cobre? Não, ele vai trocar. Ele vai ter uma pessoa que ele vai dizer assim, ó, eu preciso trocar essas tantas moedas pelas moedas de prata, pelas moedas de ouro. Essa pessoa vai trocar e vai fazer com que seja mais prático a conversão da riqueza dentro daquele feudo, dentro daquela vila, dentro daquele povoado, dentro daquela fortaleza, daquela estalagem, daquele posto avançado, daquele lugar ali. Esse raciocínio da taverna a gente pode expandir para todo mundo. O cara que vende trigo, né? O sujeito é o líder
né, de uma comunidade, é o barão de uma comunidade que tem fazendas que produzem trigo, fazendas que produzem mandioca, fazendas que produzem qualquer cereal. Uma saca desse cereal vale 25 moedas de cobre, por exemplo. Aí esse cara recebe, arredondando, 400 sacas desse cereal. Ele que provavelmente recebeu do comércio da cidade os pagamentos em moedas de prata, agora vai ter que pagar esses lavradores em moedas de cobre. Porque é mais fácil, é mais prático. Esse pessoal vai comprar ao longo de um ano os seus mantimentos. Então, do mesmo jeito que o taverneiro, a galera do comércio da cidade, precisou converter o cobre em prata para poder ficar fácil de pagar o imposto e fazer a contabilidade para o condestável, para o controlador, né? O banqueiro do dono do feudo, nessa mesma hora, o dono do feudo, na hora de pagar o pessoal, os lavradores, pelas sacas de grão, 400 sacas vezes 25 são 10 mil moedas de cobre. Ele não pode sair entregando 100 moedas de ouro, entendeu? Ele tem que entregar o cobre. Por que ele tem que entregar o cobre? Porque essa galera vai comprar mantimento, essa galera vai pingar o dinheiro aqui e ali. É a maneira de fazer com que o dinheiro circule. A maneira de você garantir que as pessoas utilizarão esse dinheiro, ao invés de voltar para o esquema de trocas, que leva a umas acumulações indesejáveis, é você disponibilizar as moedas para elas. Então, o suzerano, o dono da terra lá, o barão, não sei quem das quantas, ele tem que ter essas moedas em mãos. Então, ele tem que ter as moedas de cobre para poder pagar pela safra, né? E aí ele vai pegar a parte dele e tudo mais, e para poder fazer com que essas pessoas tenham maneira de adquirir outros bens que esse mesmo suzerano está disponibilizando ali nas lojinhas dele. Que é isso que faz a economia girar. As moedas em si, elas não têm valor intrínseco. Elas valem porque elas permitem que o sujeito acabou de entregar para o suzerano uma carga de 80 sacas de um determinado cereal. Ele já saiu de lá com... Cada saca vale 25, né? Ele levou 80 sacas. Então, 250... 2.000, 2.500, 5.000. Ele vai sair de lá com 5.000 moedas de... Eu acho que eu fiz a conta errada. 80 sacas. 2.000, né? Ele vai sair de lá com 2.000 moedas de cobre, né? O fato dele sair ali com 2.000 moedas de cobre, às vezes ele vai virar pro cara e falar: não precisa me dar 2.000 de cobre, pode me dar 200 de prata. Pode me dar 20 moedas de ouro. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é o que ele já trouxe para a cidade para vender, para ter dinheiro para comprar alguma coisa no vilarejo. Então, ao invés de ter que trocar, eu preciso de um cavalo. Quanto custa o cavalo? O cavalo custa 20 moedas de ouro. Ao invés de você entregar 80 sacas de um cereal para o criador de cavalo, você vai lá e entrega a ele as 20 moedas de ouro. Dá no mesmo. Você pega o cavalo e leva embora. Agora imagina que você precisava comprar 6, 7, 8, 10 coisas diferentes. Aí você ia ter que negociar os seus cereais ali, a sua farinha de mandioca em tantos e tantos e tantos lugares. O seu fubá, né? O fubá de milho, ou o trigo moído, ou qualquer coisa, os tomates que você plantou, né? Então o dinheiro serve para isso. As moedas servem para isso, para poder fazer a economia girar. E tem uma economia que ela é de subsistência. Ela precisa de moedas em grande quantidade. Então, um povoado que funcione analogamente a uma cidadezinha, um vilarejo medieval, de economia incipiente, mais contínua, né? Permanente, perene, vamos chamar assim, ela vai ter um tantão de moedinha de cobre, um monte, porque aquele povaréu todo que trabalha ali, qualquer menino que for trabalhar, fazendo qualquer coisa, você vai ter que dar para ele alguma coisa de moeda. Vai ter uma razoável quantidade de moedas de prata também, porque você precisa delas nessa hora, na hora de fazer a contabilidade, né, de trocar e tudo. E vai ter umas poucas moedas de ouro.
Essas moedas de ouro, elas praticamente não serão vistas por ninguém. Essas moedas de ouro são retiradas rapidamente de circulação, porque elas são uma concentração muito grande de dinheiro que pode levar a um processo inflacionário. Entende? Então, assim, aventureiros, na prática, saem da cidade, vão para os ermos, voltam cada um com 100 moedas de ouro, 100 moedas de ouro, um grupo de 6 personagens, voltam com 600 moedas de ouro. Eles vão chegar na taverna e jogar uma moeda de ouro no balcão, o taverneiro vai olhar assim e falar: o que é isso aqui? Você está pagando suas refeições aqui pelo inverno inteiro? Entende? Você vai pagar o mês inteiro de comida? É tipo isso, né? Você quebra a banca, me dá troco para uma moeda de ouro. O cara vai pegar 90 moedas de cobre e te devolver, porque você comprou um negócio que é de 3 moedas de cobre, 5 moedas de cobre, 10 moedas de cobre. Então não é viável, né? Porque aí vamos dizer, existe esse patamar da subsistência, que é alimentação e alojamento baratos. Existe um patamar intermediário, que já são serviços especializados, que não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que tem necessidade deles, e que geralmente serão negociados em prata, e você tem serviços que estão acima disso, que são bem específicos, que são negociados em ouro. E você vai ter os serviços de luxo ou de elite, ou o que quer que seja, que serão negociados em platina. Esses serviços já não é qualquer lugar, qualquer vilarejo que você vai encontrar. Você vai demandar uma pesquisa maior. Só que é o seguinte, isso acumulado vamos dizer melhor assim, não sana o problema. Porque conforme a economia de uma determinada região, de um reino, um principado, uma cidade-estado vai evoluindo, vai acontecendo a mesma coisa de novo. De repente, um conde que tem ali um conjunto de pequenas cidades ou uma província inteira, vamos chamar assim, sob seu domínio, tem que transportar 10 mil moedas de ouro para lá e para cá. Entende? Porque o comércio está tão pujante que chegou nesse nível. Então, para poder resolver isso, eu pensei assim, não existe, porque a gente sabe que a moeda de platina existe e tudo, mas ela é tipo 5 moedas de ouro ou 10 moedas de ouro, alguma coisa assim. Aí eu pensei assim, a moeda de ouro, a moeda de cobre, latão, alguma coisa, alguma liga ali, bronze, né? Ela é, vamos dizer, 100% aqueles metais. A moeda de prata, ela é de prata mesmo, tipo 100% prata ou uma liga de prata ali que tem uma pureza elevada. E a moeda de ouro, ela não é de ouro. Então, tipo, eu pensei assim, a moeda de cobre, como é um metal barato, se você fundir, ela vai te dar cobre. A moeda de prata, se você fundir, ela vai te dar 1/3 de prata, 25% de prata, né? E a moeda de ouro, ela vai te dar 1/100 de ouro. Ela não é de ouro, na verdade. Mas você está fazendo um trem que está tirando a riqueza. Não, não está. Porque no fim das contas é uma convenção que diz que a moeda de ouro é uma moeda de ouro. Ela é 10 vezes mais cara que a de prata. E que, por sua vez, a de prata é 10 vezes mais cara que a de bronze, cobre, latão, sei lá o quê. É só uma convenção. Não tem um resultado prático em cima disso. E aí, sabe o que você faz? Na hora que você faz isso, você se permite criar um tesouro muito mais interessante. Então, por exemplo, eu introduzi a ideia de um lingote de ouro ou de prata. O lingote de prata, ele vale 100 moedas de prata. E o lingote de ouro, ele vale 100 moedas de ouro. Só que a prata é prata 100%. E o ouro é ouro 100%. Então ele não pesa o mesmo... 100% assim, né, gente? Nada é 100%, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A partir daquele lingote de prata, você produz, vamos dizer, porções de teor
da moeda, entendeu? Então a moeda de prata é 25% prata. Então um lingote daquele, vamos supor que um lingote tem 100 gramas. Um lingote de prata permite que você junte com 3 lingotes de ferro, faz a fundição ou de ferro, ou de latão, ou de qualquer metal para você fazer a liga, e aí você faz 400 gramas de moeda de prata. Como cada moeda pesa 10 gramas, porque para mim é um padrão razoável, você está fazendo 400 gramas, você está fazendo 40 moedas de prata. Tá entendendo? Com 100 gramas de prata. O ouro, a conta é basicamente a mesma, é análoga. E o que isso faz? Isso faz com que você consiga movimentar tesouro muito mais eficientemente. E você consiga premiar os personagens também com um tesouro que seja muito mais portátil, que seja muito mais fácil de ser carregado. Porque no fim das contas não é interessante, porque não é real, não é realista, que seja difícil movimentar riqueza, vamos dizer assim, né? Eu esqueci se eu tô aqui agora, porque eu tô gravando, né? Tô no finalzinho do dia já, até um pouco sonolento. Eu não sei se eu usei a expressão dobrão ou a expressão lingote, que se eu não me engano, para era equivalente a 100 moedas do outro, um negócio assim, e vamos supor, o dobrão equivaleria a 100 moedas, né, do outro, e o lingote equivaleria a 1000 moedas. Então um lingote de ouro equivaleria a 1000 moedas de ouro, mas ele teria uma pureza de ouro muito maior. Então ele não teria um peso tão mais alto acima, né? Ele pesaria 10 vezes mais e valeria 100 vezes mais, um negócio assim, né? Para prata também, mais ou menos a mesma conta. E, como se isso não fosse suficiente, eu achei por bem criar uma variedade de papel moeda, que é basicamente o seguinte: um tipo de contrato lavrado num escrivão específico, né, num banqueiro, né, tem um nome, é money changer, eu esqueci agora o nome do contador de dinheiro, tem um nome específico, tá? Que é o cara que faz contratos, esse cara trabalha juntamente com a contabilidade de um nobre de muito destaque, não é qualquer nobre, qualquer lugar que vai ter isso, que escreve documentos certificando determinado valor. E cada documento desse tem que ter um valor, tem um padrão, tem faixas, né, de possibilidade. Então, um barão, vamos supor, o cara mais pobre, o nobre que se destaca ali por alguma coisa, mas que não é sequer proprietário de terras, ele, de próprio punho, pode certificar até mesmo a quantia de 100 moedas de ouro. Então, vamos dizer, porque o nobre, ele é vamos dizer assim, um suzerano de quem não é nada, mas ele é o vassalo de quem é o visconde, por exemplo, marquês, né? O marquês está acima do barão, vamos chamar assim. Então, quando um barão está agindo, precisa de dinheiro, ele pede emprestado pro visconde. Aí o visconde fala o quê? Quanto você precisa? Ele fala, eu preciso de 1000 moedas de ouro. Aí o visconde, você tá louco, né? O marquês, o visconde, eu vou chamar de marquês. Aí o marquês olha e fala, você bebeu, eu não tenho 1000 moedas de ouro. Aí o barão fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou emitir um documento com o meu sinete aqui, escrever de próprio punho, bonitinho, naquele papel todo decorado, todo, né, assim, não é uma coisa que vai ser fácil de falsificar, e eu vou fazer 10 desses papéis, cada um vale 100 moedas de ouro. E eu vou colocar um número de ordem nele, o ano, etc e tal, e você vai saber, tá aqui no meu livro caixa, tá aí no seu livro caixa. E eu vou fazer 10. E aí,
Cada um vai valer 100 moedas de ouro e a pessoa que te apresentar ou apresentar num banco da sua família, da sua guilda, do seu sei lá o que, essa pessoa vai poder deixar lá o contrato, fica em seu poder o contrato e ela pega 100 moedas de ouro. Pode ser assim? Aí eles fazem um acordo, pensam, falam, não, beleza, pode ser. Só que o Visconde também não tem esse dinheiro, ele não está confiando. Então ele quer contratar uma espécie de seguro. Aí ele vai falar com o nobre que está acima dele, né? Vamos dizer que acima do Marquês é o Visconde. Aí ele fala com o Visconde de novo, você bebeu? Eu não tenho, porque ele não falou 1.000, né? Ele falou, 2.000. Você bebeu? Eu não tenho 2.000 PO. Não, mas assim, tal, eu faço um contrato, não sei o quê. Então, isso sobe a escala até chegar no rei. E aí você cria vamos dizer, um esquema de papel moeda escriturária. Você cria um tipo de moeda de riqueza que é lastreado na confiabilidade que a determinada pessoa tenha, e aí disso você tem como ter um contrato que pesa 10 gramas, mas que vale 10.000 PO. Então, essas, vamos chamar de notas ao portador, elas existem e elas são uma maneira muito mais segura de transportar riquezas. É claro que a pessoa que diz que vai te pagar 100 moedas de ouro na apresentação disso, ela tem de ter as 100 moedas de ouro físicas. Então ainda há a necessidade de andar com a riqueza de um lado para o outro. Só que o que apenas aconteceu é que isso deixou de ser a maneira principal de transporte de riquezas. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você dinamiza a vida, a economia, especialmente em momentos de determinadas incertezas, onde as pessoas precisam de uma ação mais rápida, né? Tem que esperar o ouro sair lá da capital e chegar na província, lá do extremo da fronteira das montanhas. Quanto tempo vai levar? Vai levar 2 meses para esse ouro chegar. Pô, 2 meses? Nós não temos esse tempo. Aí o que o cara fala? Ao invés de mandar uma carroça super vigiada, não sei o quê, manda um mensageiro com uma carta com o sinete de um duque, de um arquiduque, para chegar no banco da cidade e falar, esse fulano de tal tem um crédito concedido pela coroa de até tantas moedas, você pode dar a ele esse crédito que o ouro tá vindo. Aí o cara olha e fala, pô, é a palavra do arquiduque fulano de tal, se eu contrariar isso aqui dá até pena de morte. Aí o que acontece? Aquela pessoa naquela região tem lá seu crédito de 10.000 moedas, né? Só que aí é claro que pode acontecer o quê? Pode não haver as 10.000 moedas na cidade. Aí você já gera um outro problema, né? Porque a pessoa precisa das moedas para conceder o crédito. E aí tudo pode ser negociado, pode ser feito um pagamento em parcelas, conforme o caixa vai sendo recuperado e o crédito vai sendo consumido e tudo vai se andando. Mas a necessidade, gente, que eu quero mesmo que as pessoas entendam dessa mudança que eu coloquei, é que a moeda não é a riqueza. A moeda não é a riqueza. Ela é um símbolo de confiabilidade da economia de uma dada região. Então, por exemplo, se os humanos têm o tesouro dos humanos e os Caetir têm o tesouro dos Caetir, um não tem que ser intercambiável com o outro. Se a gente hoje aqui no Brasil pegar uma nota de dinheiro paraguaio e tentar fazer uma compra, a gente não consegue. Por quê? Porque aquele dinheiro não é nosso. Não é o nosso dinheiro. E não é um dinheiro que a gente reconheça, vamos dizer assim, e respeite. Se for em dólar, talvez você consiga comprar. Se for em euro, muito provavelmente também. E se for em yuan? E se for em iene? E se for em rublos? Em lira? Em libra esterlina? Será que eu vou conseguir comprar? Provavelmente não, né? E mesmo assim, de novo, tem as conversões. $1, R$ 5, €1, R$ 7, R$ 8. Então, depende. Então, assim, o seu personagem é um Erata, Halfling, né? Tá lá de boas na aventura. Encontra um dinheiro de 100 moedas de ouro dos humanos. Onde que essas moedas são aceitas? Essas moedas são aceitas nas terras dos humanos.
Ah, então, beleza, 100 moedas de ouro. Eu vou pegar e vou derreter essas moedas. Pois é, você vai derreter, só tem 10% de ouro nelas. Elas são um símbolo de consumo, elas não são ouro in natura para você fazer o que você quiser. Então, às vezes, o que seu personagem vai ter que fazer? Se envolver de alguma maneira com os povos humanos, até para poder usufruir daquele tesouro. Até, se for o caso, olha o sono me pegando. Até se for o caso, para poder trocar aquelas moedas pelas moedas dos Ératas, do povo ao qual seu personagem pertence. Para poder o quê? Para poder viajar e gastar elas por lá. Então, assim, a gente passa a ter uma situação na qual um volume ainda pequeno de recursos materiais carrega em si um valor financeiro grande. Não um valor absoluto, mas sim um valor relativo. Ah, por quê? Não, porque a moeda de ouro só vale o tanto que ela vale porque disseram que ela vale. E por que que disseram? Porque é fácil administrar, porque as pessoas aceitam e funciona assim. Economia é basicamente uma ciência que envolve a confiabilidade das pessoas nos padrões e termos estabelecidos nas regras comuns do comércio. Então, se uma moeda de cobre é suficiente para pagar por uma refeição no dia, então ela é suficiente para pagar por uma refeição no dia. Ela é o pagamento equivalente. E ela vai ser, e tudo mais dentro da sociedade vai se reequilibrar para poder caber nisso. Aí agora, de repente, a pessoa pensa, puxa vida, uma refeição vai ter o quê? Vai ter, vamos botar o prato tradicional brasileiro, arroz, feijão, carne e batata frita, por exemplo, né? Então, uma moeda de cobre paga por esse prato e mais uma bebida, água, sei lá o quê. E aí, como que faz para calcular o preço individualizado de cada um dos insumos dentro desse prato? Quanto custou esse feijão? Quanto custou a carne? Quanto custou o arroz? Quanto custou a batata? Eu não vou fazer essa conta. Eu não vou entrar nesse pormenor, porque eu estou fazendo uma parada justamente para simplificar, entendeu? Dinamizar aquilo que no meu modo de ver tem que ser dinamizado mesmo, que é a relação comercial em si, mas sem descuidar do enriquecimento, desculpa aí pela piada de duplo sentido, né? Do enriquecimento das relações econômicas. Porque o grupo de personagens que encontra um tesouro, eles podem encontrar a solução para a economia de uma região. Por quê? Simplesmente porque eles não têm as moedas. E os personagens têm as moedas. E agora o valor não é só o valor relativo, é o valor intrínseco de ter as moedas. Uma maneira de você quebrar a economia de um determinado lugar, são duas maneiras básicas, na verdade. Ou você tira as moedas da economia dessa região, rouba as moedas, ou você insere uma grande quantidade daquele papel moeda, daquelas moedas, naquela economia daquele país. Se de repente você vai inserindo moedas falsas na economia de uma região, de repente todo mundo que num mês ganharia 90 moedas de cobre, está andando para lá e para cá com 100, 150, 200, 300, 500 moedas de cobre. Na hora em que todo mundo tem moedas de cobre no bolso, o que é a ideia? A ideia é que você adquira materiais para poder seguir melhorando sua condição de vida. No momento em que você adquire esses materiais, você pode gerar uma escassez desses materiais, mas isso tem que ser uma coisa continuada mesmo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer pode fazer duas coisas. Ou o preço desses materiais sobe, porque o dinheiro vale intrinsecamente menos, porque tem muito mais moeda na sociedade, ou seja, se todo mundo tem mais dinheiro, o dinheiro vale para o mesmo sistema econômico, para a mesma quantidade de coisas à venda. Se você tem mais moedas, então as moedas valem menos do que antes elas valiam. Isso é uma coisa que pode acontecer, ou pode acontecer, isso vai fazer o preço das coisas aumentarem, né? Ou isso pode fazer o quê?
as coisas mantêm mais ou menos o mesmo preço, mas elas somem das prateleiras, porque todo mundo comprou tudo, né? Tipo, você pode, é análogo ao problema da super safra e da safra que quebrada, né? Da safra que fracassa, da geada e tudo. Se você tem uma super safra, o preço relativo daquilo pode vir a diminuir, né? Pode vir porque pode vir, não é garantido que diminua. O preço de um determinado mantimento só diminui se ele realmente existe em abundância. Não é uma safra no ano que vai quebrar vai diminuir o valor de tudo. Não, não é assim que funciona, né? Muitas vezes, inclusive, o aumento da safra, justamente por serem víveres, por ser uma economia que, vamos lá, não tem estoque para 2 anos, vamos chamar assim, então é uma coisa que meio que é da mão para a boca, né? Não tem tanto acúmulo de nada, então não vai ser uma safra, vamos falar, uma colheita de trigo que veio o dobro do trigo, que vai fazer com que o preço do trigo despenque, né? Não é assim que funciona, sempre tem boca para alimentar, né? Não vai ser uma safra de vinho que veio muito boa que vai fazer o valor do vinho despencar. Não é assim, né? Não vai ser também uma escassez total que vai... Uma geada ou uma destruição da lavoura que vai fazer com que não se tenha o que comer, né? Não é assim que funciona. Mas é um indicativo. É uma coisa que pode iniciar um processo e acumular e fazer com que sim aconteça isso, né? A ideia é que o sistema financeiro, as moedas, evitem que as pessoas tenham que fazer trocas. E é justamente na hora que você evita que as pessoas tenham que fazer trocas que você dinamiza o recebimento e a entrega e o transporte das mercadorias. E também o seu consumo. Porque quando você centraliza, né, essas negociações, você faz com que todas as relações sejam mais dinâmicas e aconteçam com muito mais frequência e muito mais eficiência, né? Então esse episódio hoje foi basicamente sobre isso. Eu agradeço a todo mundo pela paciência, eu tô morrendo de sono. Eu provavelmente dei uma enrolada aí em algum momento do podcast e eu tenho certeza que eu esqueci de falar algumas coisas que eu ia falar com vocês. Eu fiz umas pausas para poder beber uma aguinha que nem essa aqui, ó. Porque tá difícil mesmo, né? A boca tá bem seca. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto, da abordagem, dos conhecimentos. E, por favor, comentem, compartilhem o episódio, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí que vocês nunca nem pensaram a respeito. E a gente tá fazendo para poder enriquecer a experiência de jogo, beleza, galera? Então, muito obrigado, de coração. Para quem tá vendo o episódio no dia do lançamento, tenha um ótimo domingo, um ótimo início de semana e até uma próxima. Valeu, ótimo dia, ótima semana, gente. Muito obrigado.